Oi pessoal, bom dia, tarde. Bom, eu vou dar continuidade nas explicações dos conteúdos e também vou fazer alguns vídeos dando feedback e correção das listas de exercício, tá? Esse vídeo eu vou explicar sobre monômios, tá? É a nossa próxima aula dessa semana e ela é referente ao dia 25, beleza? Vai estar disponível novamente material na plataforma, tô enviando para coordenação, tá? Então, e estou aqui para tirar dúvidas de vocês, pode entrar em contato comigo, se caso necessário, beleza? Continuando então, a gente estava falando sobre expressões algébricas, então nós já vimos que expressões algébricas são formadas, constituídas por letras e números, né? Ou números e letras. E agora a gente vai ver algumas classificações, alguns casos particulares de uma expressão algébrica. O primeiro deles eu já tinha comentado em sala com vocês, que é o monômio, tá? Então, ou melhor, monômios. Monômio quer dizer que a minha expressão algébrica vai ter uma única parte. Essa única parte, ela é constituída por um número e a multiplicação entre a minha variável, entre a minha letra. Então, coloquei 4 exemplos aqui de um monômio para vocês. E esses 4 monômios eles são formados tanto pela parte com número quanto pela parte com a letra, tá? Então, aqui eu tenho 4x, a multiplicação tá aqui. Aqui eu tenho menos 3 vezes x ao quadrado e vezes y. O monômio ele pode ter mais de uma variável, ele pode ter mais de uma letra, sendo que entre elas eu tenho multiplicação. Eu não posso somar, não posso subtrair, não posso dividir. Eu tenho que obrigatoriamente ter a multiplicação, tá? A fração 2/3 de uma variável elevado ao cubo e o decimal multiplicando a minha variável elevada ao cubo aqui também, tá? Coloquei 4 exemplos diferentes, nos slides de vocês tem mais alguns. E o que eu quero me atentar aqui com vocês? Que o monômio ele é constituído pelo coeficiente, pela parte literal, e eu consigo separar, distinguir aonde eu tenho o coeficiente e aonde eu tenho a parte literal. Como? Eu vou pegar aqui, o meu coeficiente é sempre o número, a parte numérica que eu tenho no meu monômio, tá? Então, o 4, o 3, o 2/3 e o menos 0,5 é a minha parte numérica. Então, a minha parte numérica eu vou chamar de coeficiente, tá? Vou pôr só um Czinho aqui. Lá no slide de vocês está separadinho, bonitinho, tá? Então, toda essa parte aqui é o meu coeficiente. A parte literal, literal vem de letras, é a parte da variável, tá? Então, as minhas variáveis constituem a parte literal. Nos meus exemplos aqui, eu tenho x ao quadrado e o y como parte literal. Tudo isso é uma parte literal. Aqui, x ao cubo é outra parte literal. E aqui, m ao cubo, próxima parte literal, tá? Então, eu consigo distinguir isso para vocês. Quais as observações que eu tenho que prestar atenção para distinguir esse coeficiente dessa parte literal? Quando eu tiver o número 0, né, eu chamo ele de um monômio nulo, tá? Então, o 0 representa para mim um monômio nulo. Se eu tenho todo número real não nulo, é um monômio sem parte literal, tá? Então, se eu tiver só... Deixa eu apagar aqui. Se eu tiver só um número, por exemplo, 3, ele não tem parte literal, mas ele não vai deixar de ser um coeficiente. Então, ele vai representar uma expressão da mesma maneira. E a gente omite o sinal de negativo quando o meu coeficiente é menos 1. Então, se eu tiver, vou apagar aqui, menos 1x à quarta,
esse 1, eu vou omitir ele. Se for positivo, eu também omito, tá? Então, eu não preciso escrever 1x à quarta. Ele vai aparecer só o sinal para vocês. Geralmente nem o sinal de positivo, né? Quando o número é positivo, ele aparece. Mas se ele for negativo, ele vai estar aqui para vocês em evidência, tá? Então, se eu tiver só o sinal seguindo da parte algébrica da minha variável e não aparecer o meu número aqui na frente, não significa que eu não tenha o coeficiente. Significa que o meu coeficiente é igual a 1. Seja ele positivo ou seja ele negativo, tá? Ele pode ser positivo ou pode ser negativo, beleza? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre grau de monômio, tá? O grau de monômio, eu vou ter que observar o expoente que aparece com a minha variável, tá? Como eu tenho uma multiplicação entre coeficiente e variável, eu vou relembrar, né, aquela propriedade de potência quando eu tenho uma multiplicação entre bases, tá? Nesse caso aqui, eu vou pegar e somar os meus expoentes. Então, aqui eu tenho o x e o y e eu vou olhar o meu expoente aqui. Não aparece o expoente, quer dizer que o meu expoente é igual a 1. E eu tenho aqui o 2 e o 1. Então, eu vou pegar e vou somar os dois. Então, 2 mais 1, 3. Então, esse monômio é um monômio de grau 3. Aqui eu tenho 3, o 2 e o 4. Então, 3 mais 2 mais 4. 3 mais 2, 5. 5 mais 4, 9. Então, é um monômio de grau 9, tá? Então, toda vez que perguntar para vocês sobre grau de um monômio, vocês somem o expoente. Não é necessário eu escrever a minha parte literal, as minhas variáveis. Por quê? Não estou calculando a variável, não estou reescrevendo ela, não estou aplicando propriedade. Eu estou só calculando o valor do grau do meu monômio. Então, o que me interessa é só o expoente. Então, eu pego o valor do expoente, somo e tenho o valor do grau do meu monômio. Beleza? Bom, a próxima parte é sobre monômios semelhantes. Os meus monômios semelhantes, eu identifico eles olhando, observando a parte literal do meu monômio. Então, se eu tiver 2ax e 4ax, se vocês olharem aqui, eu tenho as mesmas variáveis. Eu tenho a mesma parte literal, tá? Então, tanto para ax quanto ax aqui, eles são idênticos, tá? Até no expoente, até o expoente tem que ser igual. Então, eles são com a mesma parte literal. Se eles têm a mesma parte literal, eu vou chamar eles de monômios semelhantes, tá? Então, aqui, eles têm que ter a mesma parte literal. Se eu escrever x ao cubo y e 2xy, aqui eles não são semelhantes. Por quê? O valor que eu coloquei aqui de expoente, eu não tenho nesse exemplo. Então, a parte literal deles é diferente. Se a parte literal é diferente, se as letras estão diferentes, então, eles não são monômios semelhantes, tá? Então, aqui, vocês têm que observar se as letras que compõem, a parte variável que compõe a minha expressão algébrica é igual, inclusive nos expoentes, beleza? Então, aí a gente vai começar a identificar. Então, vamos lá. Por que eu falei de monômios semelhantes? Por que é importante a gente saber de monômios semelhantes? Porque agora, para eu resolver adição algébrica, eu vou precisar levar em consideração essa propriedade de monômios semelhantes. Então, se eu tenho uma adição algébrica aqui, 2x mais x mais 4x,
eu posso simplificar essa expressão algébrica em um monômio. Por quê? Porque eles têm a mesma parte literal, eles têm a mesma letrinha com o mesmo expoente. Então, aqui, ó, x, x e x. O que eu faço para resolver? Eu mantenho a minha variável. Vou lá, mantenho ela aqui. Ela não vai mudar. Não vou calcular ela. Então, vou manter ela aqui. O que eu vou somar ou subtrair, dependendo da expressão que eu tiver? O coeficiente. Então, eu vou pegar aqui 2 mais 1, né? Porque aqui eu tenho 1, lembra lá? Falei que não ia aparecer. Então, mais 1, mais 4, ok? Então, 2 mais 1, 3. 3 mais 4, 7. Então, eu consegui simplificar a minha expressão em um único monômio, tá? Para isso, eu tenho que ter a mesma parte literal, as mesmas variáveis. Vou colocar outro exemplo aqui para vocês. Menos y mais 2y menos 3y. Vamos lá. A parte literal, no caso aqui desse exemplo que eu coloquei para vocês, é o y. Então, tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, tem a mesma parte literal, então são monômios semelhantes. Posso simplificar. Como que eu vou simplificar isso? Mantenho a minha variável e calculo pelo valor do meu coeficiente. Aqui eu tenho menos 1, então devo 1. Tem 2, né? Menos 1 mais 2, 1, positivo. 1 menos 3, menos 2. Ok? Então aqui o meu monômio, simplifiquei a minha expressão em um monômio, ficou igual a menos 2y, tá? Então, mantém sempre a parte literal e calcula os coeficientes indicados para vocês, tá bom? Uma aplicação que a gente tem muito na parte de monômio, na parte de expressão algébrica, é na geometria, né? Então, um exemplo que eu posso dar aqui para vocês, para a expressão algébrica, é cálculo de perímetro. Lá no slide eu deixei uma figurinha, tem um exemplo lá, e vou fazer um exemplo mais simples aqui, mas com o mesmo conceito, tá? Então, se eu tiver, por exemplo, um quadradinho, deixa eu pegar minha régua aqui para ficar bito. Toda uma dinâmica, né? Então, faço um quadradinho aqui. E o quadrado, como nós sabemos, tem lados iguais. Então, se ele tem lados iguais, vai ser a mesma expressão. Então, por exemplo, aqui eu posso ter valor, cada lado do meu quadrado, valendo A, tá? Então, para eu simplificar, eu quero resolver, por exemplo, perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados da minha figura, né? Então, os lados que eu tenho do meu quadrado são 4. Então, A mais A mais A mais A. Agora, eu acabei de falar para vocês que a adição eu posso simplificar a minha expressão algébrica em um monômio através da parte literal. Aqui a parte literal é a mesma, que é o A. Então, o perímetro desse quadrado, ele ficaria 4A, porque eu tenho o A 4 vezes, coeficiente igual a 1, então 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4, tá? E mantenho a parte literal, que é o valor da minha variável. É uma aplicação que eu posso ter para monômio, eu posso ter várias outras situações, né? O vídeo anterior, a aula anterior, deixei algumas situações para vocês resolverem com expressões algébricas que podem ser representadas com monômio também, desde que siga todas as características que a gente falou até agora, tá bom? Vamos lá, próxima operação matemática que nós vamos ver aqui dentro dos monômios
é a multiplicação. Então, como vocês já perceberam, cada um tem uma propriedade, cada um tem um jeito de resolver, tá? Multiplicação algébrica, eu vou relembrar muito da propriedade que eu conversei com vocês, em potenciação, de manter a mesma base, somar os expoentes, etc, tá? Então, vamos por parte. Quero resolver a expressão, a multiplicação algébrica entre dois monômios. Aqui eu tenho um monômio, aqui eu tenho outro monômio, tá? Para eu fazer isso daqui, eu vou multiplicar os meus coeficientes e vou multiplicar as minhas partes literais, as minhas variáveis, tá? Então, tanto coeficiente quanto parte literal. Aí eu venho aqui. Esse primeiro, meu coeficiente é 2. E esse daqui, meu coeficiente é 3. Então, aqui eu fiz a multiplicação entre os meus coeficientes. E vou continuar essa multiplicação entre a minha parte literal, tá? Vou colocar até em parênteses aqui, pra gente separar. Aqui, parte literal. Aí eu vou fazer aqui. A vezes. Aqui eu tenho um A. Aqui eu também tenho A. Outra variável. Então, A vezes A. Vezes o B daqui e vezes o B daqui. Eu coloquei em ordem, né? Pra ficar mais fácil da gente resolver, mas vocês podem colocar aleatório, né? Desde que esteja separado o coeficiente e a parte literal. Então, aqui eu só multiplico. Vem aqui, ó. Multiplico os coeficientes. 2 vezes 3, 6. E aqui eu vou multiplicar essa parte literal utilizando propriedade de potência. Qual propriedade? Mantenho a base que for igual, né? As mesmas bases eu mantenho, somo expoente. Então, o que eu tenho de base igual aqui? O A e o A. E o B e o B. Então, o A e o A, bases iguais. Então, vem aqui. A vezes A, então eu mantenho o A e somo o expoente. 1 mais 1, 2. O B eu faço a mesma coisa. Então, mantenho a base B, porque ela é igual aqui, e somo o expoente do B. 1 mais 1, 2. Ou seja, o resultado dessa minha multiplicação é 6A ao quadrado, B ao quadrado. É um monômio. Então, eu peguei dois monômios e resolvi a multiplicação entre eles. Então, multiplico os coeficientes, mantenho as bases. Beleza? Olha lá, vou fazer outro exemplo de multiplicação aqui para vocês. E aqui eu tenho um diferencial. Vou até mudar aqui. Aqui eu tenho um diferencial, tá? Se vocês repararem, a parte literal é diferente. Isso não muda na minha multiplicação, não vai me impedir de resolver diferentemente da adição. Aqui eu posso ter partes literais diferentes, porque eu vou multiplicar. Então, eu vou pegar, seguindo o mesmo passo a passo, vou multiplicar os coeficientes. Então, menos 5 vezes o 3, tá? Vou multiplicar eles aqui, os dois coeficientes, e vou multiplicar, vou continuar multiplicando a parte literal. Então, aqui, nesse primeiro, a minha parte literal é x ao quadrado. Então, eu venho x ao quadrado. Nesse segundo monômio, a minha parte literal, xy. Então, eu copio aqui, ó, vezes x vezes y. Continuo multiplicando do mesmo jeito. Então, aqui, multiplico os coeficientes. Menos 5 vezes 3, menos 15. Continuo aqui, vezes. Agora eu vou mexer com coeficiente.
Então, x e x têm a mesma base. Conservo o x, soma o expoente. 2 mais 1, 3. O y, ele não tem outro termo semelhante a ele está sozinho, então não tem como fazer multiplicação. O que eu faço? Venho aqui, copio ele aqui embaixo, tá? Então, o resultado dessa minha multiplicação algébrica é menos 15 x ao cubo y, tá? Então, se uma parte algébrica, né, se uma variável tiver sobrando aí, não tiver com quem fazer a propriedade, só desce ela e vai copiando ela nas etapas, tá bom? Vamos para a divisão agora, a última propriedade de hoje. Vamos lá. Do mesmo jeito que eu resolvi a multiplicação usando a propriedade de potenciação para resolver, eu vou usar a propriedade de potenciação para resolver uma divisão. Mesma coisa. Então, aqui vou levar o mesmo princípio de calcular os coeficientes e a parte literal. Então, o meu coeficiente aqui é o 16, o meu número é o 16 e o 4, tá? São os dois coeficientes. Mantenho eles, então eu vou dividir um pelo outro. Então, 16 dividido por 4, eu vou escrever em forma de fração, que eu acho melhor pra gente desenvolver, tá? Então, vai ficar 16 dividido por 4. E aqui, como eu tenho uma multiplicação, né, que é um monômio, só escrever aqui em forma de fração, eu acho melhor pra gente entender. Eu vou manter a mesma base, subtrair o expoente. Então, 16, que é o meu coeficiente, 16 e o 4, vem aqui, ó, 16 dividido por 4, próprio 4. A parte da variável é a mesma base da variável, é o m em cima e o m embaixo. Então, mantenho o m e subtraio o meu expoente aqui. Então, 8 menos 2, meu expoente vira 4, tá? Então, eu gosto de escrever em forma de fração, que eu acho mais simples de visualizar. Lá no slide eu coloquei até um passo a passo para vocês, aqui eu fiz um pouco mais direto, mas é o mesmo princípio, tá bom? Vou fazer outro exemplo de divisão também para vocês. Vamos lá, ó, fiz um exemplo aqui. Então, eu tenho menos 35 a sexta b ao quadrado, formando o meu primeiro monômio, que eu vou dividir por menos 7 ao cubo b, que forma o meu segundo monômio. E eu venho aqui na propriedade da divisão, eu escrevo em fração, eu acho mais fácil de visualizar. Então, eu venho aqui, ó, 35 a sexta b ao quadrado, escrevi na parte de cima, menos 7 ao cubo b, eu escrevi na parte de baixo do meu denominador, tá? Então, fração representa uma divisão, a gente não tá fugindo do conceito. Então, menos 35 dividido por menos 7, porque eu tenho que dividir esse coeficiente, é igual a 5. Agora, eu vou calcular as minhas variáveis, a outra parte literal. A e A tem a mesma base. Pela propriedade de potência, mantenho a base, subtraio o expoente. Então, mantenho a base, subtraio o expoente. O expoente é 6 e 3. Então, 6 menos 3, 3. Ok? E aqui eu tenho B. O primeiro expoente é o 2. E o segundo expoente não aparece aqui, mas é 1. Então, 2 menos 1 é o 1. Então, eu chego aqui no meu resultado da divisão. Bom? Então, divisão, divide os coeficientes e usa a propriedade de potenciação para a mesma base, tá? Usa lá a mesma divisão de mesma base.
Então, aqui eu apliquei só propriedades que nós já estudamos, revisamos e fizemos vários exercícios em sala, tá? Tô deixando uma atividade para vocês, uma lista referente a essa aula. Lembrem-se de fazer organizado no caderno, coloquem nome nas atividades de vocês, tá bom? E eu espero que seja muito, 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 muito produtivo essas aulas durante esse período, tá? Um beijo e até a próxima!